A nova série do Gumball chega em 28 de julho e o trailer mostra que as suas novas aventuras vão ser tão loucas quanto as do desenho original. Mas será que você percebeu todas as coisas incríveis que apareceram nesse trailer? I like it. Pessoal, logo no começo a gente se depara com um negócio extremamente bizarro. Uma criatura tá saindo dos chãos e das paredes da escola de Elmore, como se estivesse invadindo a realidade. É impossível ver isso sem imediatamente se lembrar do vácuo, a dimensão para onde todas as coisas esquecidas do universo de Gumball vão, principalmente pela série anterior ter terminado justamente com um portal pro vácuo se abrindo na escola. Será que essa cena vai ser uma continuação direta do último episódio do programa? Bom, até pode ser, mas também não dá para descartar a possibilidade de que seja outra coisa invadindo a cidade nessa cena, porque os portais não têm os chiados clássicos do vácuo. Ou seja, será que o portal do vácuo acabou deixando a realidade frágil o suficiente para que vilões de diferentes dimensões consigam invadir Elmore? Nesse caso, o Gumball e o Darwin vão ter muitos problemas para resolver. Por incrível que pareça, esse é só o primeiro dos 22 segredos escondidos que você perdeu no novo teaser de Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball. Tá começando mais um Teen Videos! Lembra do primeiro teaser da série que mostra o Gumball e o Darwin acordando de um sono de 7 anos? Essa foi uma referência ao fato da franquia ter ficado vários anos sem ganhar uma continuação. Isso é novamente referenciado nesse trailer, quando os irmãos surgem na escola com roupas estranhas e barbas enormes, como se tivessem vivido uma aventura muito longa e intensa em outro universo, que pode muito bem ser o vácuo. Então eles revelam que estiveram fora por 7 anos, e como os dois não tomaram banho por todo esse tempo, seus colegas ficaram enojados. A cena é bem legal, mas estranha. Eles não podem ter ficado 7 anos dormindo e ao mesmo tempo 7 anos viajando por outra dimensão. Será que isso significa que a cena do teaser era apenas uma piadinha não canônica? De qualquer modo, as chances deles terem viajado pelo vácuo por todo esse tempo são bem altas. Se você não percebeu, o Gumball e o Darwin estão acompanhados pela Molly. Ela é uma coadjuvante que já acabou ficando presa no passado. A personagem nunca teve muito destaque, então é estranho que ela tenha surgido aqui como os rapazes. Isso não só prova que o desaparecimento tem relação com o vácuo, como também indica que a estadia da dinossauro na outra dimensão pode fazer com que ela tenha alguma importância extra na nova temporada. Se tem uma palavra que a gente pode utilizar para descrever o trailer, é caos. E dá pra notar isso quando o policial Rosquinha é simplesmente visto num cenário em preto e branco, como se fosse um filme antigo. Na verdade, dá pra notar que o novo programa continua bem bizarro desde o primeiro segundo, mas é aqui que qualquer limite foi ultrapassado. É meio difícil imaginar o que tá rolando quando a gente pega uma cena aleatória de um episódio de Gumball, simplesmente pela série extrapolar todo o bom senso que a gente conhece. Mas bem que é a cara do programa isso ser uma representação de um passado distante. Sabemos bem que o passado não era em preto e branco igual aos filmes antigos, mas Gumball tem noção de que é apenas um show. Isso não é uma referência ao Mordecai e ao Rigby, tá? Ou seja, faz sentido que tudo fosse em preto e branco nos anos 50 desse universo. A questão é, como o policial Rosquinha parou nessa época? Bom, tudo vai ser explicado se um dos episódios da temporada envolver viagem no tempo. Falando em caos, as cenas da nova abertura já liberada também aparecem no trailer, e não podemos simplesmente deixar de comentar os vários bugs que ocorreram nesses momentos, com a tela ficando repleta de chiados de televisão. Sabemos muito bem que isso é algo feito para nos lembrar do vácuo e passar aquela sensação de estranheza, deixando claro que existe algo de errado com o retorno do programa. Assim não fica difícil acreditar que talvez toda a Elmore ainda esteja presa dentro do vácuo ou coisa do tipo. O que a gente pode ter certeza é que vamos ver todo tipo de ameaça aparecendo na nova leva de episódios, entre elas um grimório falante que aparece no trailer. Ele parece grande, velho, mágico e maligno. Deve ser algum tipo de objeto amaldiçoado que vai causar muitas dores de cabeça aos Wattersons. Inclusive, alguns fãs já teorizaram que a cena do monstro de outra dimensão invadindo Elmore é do mesmo episódio em que esse livro aparecerá. Afinal, a criatura parece mais algo mágico do que uma coisa saída do vácuo, por exemplo. Faz sentido que a invasão tenha sido causada por um feitiço do livro. Mas acredite, esse é só um dos problemas que a família vai enfrentar. Algo deixado óbvio quando o trailer mostra que toda a família Watterson vai ser perseguida pela polícia. E nem estamos falando só dos principais.
Os pais do Ricardo e da Nicole também estão lá em apuros. Eles vão acabar cometendo algum crime grave, ou no mínimo vão ser acusados injustamente de fazer isso. Ou então o governo só percebeu que os Watterson são bem perigosos. Afinal de contas, eles estão sempre metidos em aventuras bizarras, que às vezes colocam todo o universo em risco. Inclusive um detalhe engraçado, a mãe da Nicole tá agarradinha a um cara bem novinho e musculoso, em vez de perto do próprio marido. Isso meio que tá dando a entender que os dois se divorciaram, e agora ela tá namorando um novinho. Eita, que situação! Mas e aí, tá ansioso pra continuação de Gumball? Caso sim, comente aqui embaixo o hashtag Nicole, em homenagem à mãe dele. Outra cena bem interessante é uma em que o Ricardo simplesmente tem uma epifania e começa a absorver uma grande quantidade de conhecimento. Primeiramente, é fácil imaginar isso também sendo do episódio do livro Diabólico. Será que ele leu o Grimório e aí obteve um conhecimento proibido? No entanto, várias imagens dele junto da Nicole também aparecem no meio, dando a entender que talvez ele tivesse se recordando do seu amor pela esposa. Talvez em outro episódio focado no relacionamento dos dois e no passado deles. Falando da mãe do Gumball, ela pode ser vista dentro de um cenário virtual, como se estivesse em um jogo, e não um jogo qualquer. Parece muito ser um game online focado em socializar, como o VR Chat. Um dos poucos episódios que teve a sinopse revelada vai ser justamente sobre uma inteligência artificial que se apaixona por Nicole. Talvez isso signifique que a IA vai tentar prendê-la dentro do jogo. Inclusive, o avatar que a Nicole utiliza no game tem a exata aparência que ela tem quando é desenhada como uma personagem de anime no episódio A Fúria, da série original. É uma ótima referência, ainda mais porque esses jogos são cheios de pessoas que criam avatares com visuais parecidos com os de personagens de animes. A IA vai ficar bem obcecada com a Nicole, ao ponto de querer acabar com a sua família por pura inveja. Ao menos é o que dá a entender com base na cena em que os demais Wattersons estão presos dentro de um carro tecnológico, que está se dirigindo por conta própria até um lago. Note como todos os membros da família estão aí, exceto Nicole. Inclusive tem uma piadinha muito boa aqui. O carro fala várias coisas assustadoras, até dizer que o clima tá quente e ensolarado. O Gumball diz que isso não é tão ruim, mas o Darwin lembra que eles estão no inverno, e a Anaís chega à conclusão de que é culpa do aquecimento global. O tipo de crítica ácida que o incrível mundo de Gumball adora fazer. O momento em que a Nicole está dirigindo uma bicicleta elétrica descontrolada também deve fazer parte do mesmo episódio, porque a IA deve ser poderosa o suficiente para hackear tecnologias e controlá-la. Vai que ela deu um fora nele e daí ele enlouqueceu e tentou fazê-la sofrer um acidente. Entre as cenas que parecem ser de algum dos episódios que tiveram as sinopses reveladas, tem uma em que a senhorita Simil simplesmente espanca com a maior quantidade de violência possível para um desenho infantil um cara fantasiado de coração. Tudo só para ensinar aos alunos o que acontece com seu coração ao comer fast food. Esse momento combina com o primeiro episódio da temporada, o hambúrguer, que vai ser sobre o Gumball e o Darwin decidindo comer somente coisas saudáveis. Agora deu pra entender o motivo. Eles ficaram traumatizados com a brutalidade da professora. Um momento que 100% faz parte desse mesmo episódio é quando um hambúrguer falante fotorrealista dá as caras. Segundo o que a gente sabe dessa aventura, o desafio para os irmãos pararem de comer porcaria é que um mesmo empresário é dono de todos os alimentos da cidade, o que faz todos não serem saudáveis. A gente acha que esse empresário maligno é justamente o hambúrguer falante, só em Gumball mesmo, pessoal. E é só aqui nesse canal que você vai receber vídeos diários e incríveis sobre suas animações prediletas. É claro, só se você apertar no botão de inscrição e ativar o sininho. Vambora, vamos logo! Na cena em que o hambúrguer aparece, o Gumball e o Darwin estão absurdamente magros, o que também combina perfeitamente com essa trama. Eles provavelmente vão ficar desse jeito após não terem encontrado nenhuma comida saudável para comer. Gumball e Darwin sempre foram muito amigos, mas eles vão além em um dos episódios e vão ficar obcecados um pelo outro. Isso é mostrado quando o gato tá falando com o Darwin no celular e fica revoltado, aparentemente por ter sido interrompido. Em outra cena, os dois estão extremamente grudados enquanto jogam videogame, quase ao ponto de se fundirem. Dá pra perceber que as cenas pertencem ao mesmo episódio. Mas o que será que vai acontecer para que eles fiquem tão malucos? Se achou que o Gumball, Darwin e Nicole seriam os únicos Wattersons a receberem atenção, se enganou legal.
O trailer conta com indícios de que vai ter no mínimo um episódio focado totalmente no Ricardo. Ele aparece utilizando roupa de líder de torcida e treinando como uma. Pelo visto, o paizão vai animar alguma partida de esporte importante, quem sabe substituindo outra líder de torcida que foi ferida em um acidente causado pelo Gumball. O Ricardo também aparece extremamente musculoso em uma parte do trailer, como acontecia às vezes na série original. Dá pra imaginar isso acontecendo no episódio da líder de torcida, com ele ficando maromba após treinar para assumir o lugar da antiga líder. Se pararmos para pensar, isso implicaria que todas as líderes de torcida também são marombas. O relacionamento do Gumball com a Penny evoluiu bastante durante a série original, e tudo dá a entender que o namoro vai continuar sendo explorado, principalmente por conta de que no trailer ele aparece utilizando um smoking e carregando tanto um buquê quanto uma caixa em formato de coração, que deve ter bombons dentro. Ele vai sair em um encontro com seu amorzinho. Bora continuar se divertindo? Que tal? É só clicar em um dos 2 vídeos que a gente deixou na sua tela. Valeu e até a próxima!